Salve, salve, galera. Boa tarde para quem é de boa tarde. Para vocês que estão aí no chat, desejo este boa tarde para vocês. Agora, quem for nos assistir depois, seja aqui na Roxinha, ou lá na Vermelhinha, ou escutarem algum podcast que eu ando distribuindo aqui esse áudio, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis acompanhando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast muito pretensioso, que é feito aqui pela galera do estado do Pará querendo se colocar na cena nacional do RPG. Sim, queremos botar as nossas vozes para ecoar. Se vão ser escutadas aí é outros 500, mas esse eco a gente dá um jeito de fazer, né, Israel? Com certeza. É isso aí. Mas claro, a gente, como somos pessoas inclusivas, não é só de gente do Pará. Sempre haverá uma pessoa convidada externa conosco, que é aqui representado pelo Oblitai. Oblitai, tu é de que estado? Sou do interior de São Paulo. Interior Interiorzão de de São tudo, Paulo. puxo o R, porta, portão e é isso. É isso aí. Então, pessoal, antes que eu possa devidamente apresentar o Israel e o Oblitai, deixa eu aqui mostrar, vocês estão vendo aqui em cima, o tema hoje é polêmico, tá? E eu tenho até sentimentos pessoais em função dele. Então não se espantem se eu botar um pouco de intensidade e lamentos em torno desse tema. Sim, eu vou colocar um pouco do meu lado pessoal envolvido, mas prometo não, não ser injusto. Não ser injusto. Mas eu vou botar meu lado pessoal envolvido. Pois é, a gente vai falar de advogado de regras. Eles podem ser úteis ou não ser úteis. Nós vamos aqui trazer nossas opiniões. Vocês também podem dar as suas opiniões, seja aqui na roxinha, ao longo da gravação, ou depois lá no YouTube, deixando seus comentários. E estou trazendo para mais tarde os comentários que eu deixei nas redes sociais. Toda sexta-feira lanço a pergunta e acolho todo mundo que manda as suas respostas. E aí no finalzinho eu vou aqui compartilhar com vocês e vou comentar junto com o Blitai e com o Israel. Agora vamos às devidas apresentações. Representando o estado do Pará está Israel Nascimento. Ele é jogador de RPG há 25 anos e mestre por livre e espontânea pressão desde então. Quem nunca, né, Israel? Atua como coordenador do grupo Resistência RPG Belém há 10 anos, onde trabalha ao lado dos amigos para levar o hobby a novos jogadores, promovendo mesas em eventos geek, ONGs, bibliotecas, escolas e faculdades. Israel, dá um oi aí pra galera. Alô, galera, boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui com o Raga, respondendo, e aqui com o Bleach Art, respondendo esse chamado aqui, falar um pouco desse tema extremamente polêmico e trazer um pouquinho das experiências que todos nós já tivemos com esse tipo de jogador. É isso aí. E nós vamos agora ao nosso convidado externo. Ele se chama Henrique Oblitai Olmos. Ele é advogado. Olha só, veio um advogado pra cá. Mas sim, ele é advogado por formação, mas encontrou sua verdadeira vocação como narrador e criador de conteúdo de RPG. Desde jovem apaixonado por contar histórias, transformou essa paixão em um trabalho criativo e consistente dentro da comunidade de jogos narrativos. Criador do canal Oblitai 18, que nasceu durante a pandemia, ele utiliza o espaço para compartilhar resenhas, debates, dicas para mestres e jogadores, além de lives e narrativas ao vivo que exploram universos de sistemas como Ordem Paranormal, Tormenta 20, Vampiro à Máscara, dentre outros. É também autor de aventuras prontas como Condenados, recém-publicado pela iniciativa T20. Como mestre comissionado, ele se especializa em experiências intensas e personalizadas, capazes de emocionar, desafiar e marcar os jogadores. Ô Britai, dá um oi aí pra galera. Olá, olá, galera. Prazer estar aqui primeiramente, né? Eu adoro falar de RPG e é isso, né? Como advogado, falar sobre os famosos monitores de regras aí, os advogados de regra, eu tenho um pouco
pontos importantes a levantar sobre isso. Muito bom. Agora eu quero fazer a devida e merecida referência para o Oblitar estar aqui conosco. É graças a Mione Lefei, que está aqui conosco aqui no chat. Essa queridíssima me ajudou a fazer os contatos com o Oblitar e ele está aqui conosco para contribuir. Obrigado, queridíssima. Eventualmente nós vamos te trazer de volta para cá, não se preocupe. É porque ela me relatou que ela tem umas jogatinas no mesmo horário. Aí, porra, eu preferiria a jogatina também como prioridade, não se preocupe. Eventualmente a gente coloca aqui, viu, Lefei? Mas é sim, vamos lá. Ó, só um parênteses, a Mione, ela é a jogadora profissional de RPG que eu conheço, porque ela joga RPG de segunda a segunda, e às vezes mais de uma vez ao dia. Então, assim, a jogadora profissional é com ela mesma. Muito Não te bom. espanta pelo palavreado da gente, né, Raga? Mas cá pra nós paraenses, égua? Não, detalhe, procurem o canal da Mione. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, marcado para vocês. Daqui a pouco eu jogo aqui também no Twitch. Procurem o canal dela. Ela comenta todas as participações dos personagens dela nas aventuras que ela participa. São comentários muito legais, muito interessantes. Eu acho que vocês vão curtir o canal da Mione. Sendo assim, vamos ao nosso debate de hoje. Lembrando, o tema de hoje é advogado de regras. Ajudam a mesa ou acabam com a diversão? Israel, qual é a sua resposta? Bom, Raga, primeiro fala aventureiro, fala aventureira. Esqueci de falar Jargão. o bordão clássico. Raga, eu tenho, como tu diz, para ser justo no meu comentário, eu sempre coloco que eles são 80/20 dentro da relação com o mestre de jogo. Eles 80% atrapalham e 20% ajudam. Não vou ser injusto. Porque, cara, assim, já tive vários, não é... Hoje em dia tá uma nova geração, com um adendo aí, como o Henrique tá aqui, como representante da galera que joga online, como muita gente joga hoje em dia, apesar de que eu pessoalmente seja muito adepto do presencial, mas também narro aventuras online, mas curto muito mais jogar presencialmente, sabendo que nos dias de hoje, com correria, trabalho, essas coisas, a vida social mesmo, às vezes dificulta, mas te dá um jeitinho e dá uma jogadinha, né? Mas eu posso falar assim, houve uma mudança, o RPG evoluiu e esse tipo de jogador também evoluiu. Evoluiu junto com o jogo. Em suma, a gente sempre diz no Resistência, nosso amigo Victor Lameira, um dos coordenadores do grupo, ele sempre diz que usa uma palavra que o próprio Gigas, né, usava muito, que é um RPG por si só é o que é um jogo e um jogo para se divertir. Quando a pessoa não está se divertindo, por N situações, já não é o jogo de RPG que foi proposto ali no começo, quando ele foi criado. Se deixou de ser divertido, então fugiu a proposta para que ele foi feito, né? Para que ele foi criado. Então, dentro desse aspecto, o advogado de regras, como a gente deu essa terminologia aí para essa galerinha, para esses jogadores, e eu já tive dezenas nesses anos de jogadores dessa forma, acho eu que a gente já fez uma vez um debate sobre isso, participei quando a gente falou sobre combeiro, sobre jogadores combeiros, que muita gente hoje em dia fica, né, tem dificuldade, às vezes um mestre novato tem mais dificuldade em lidar com os famosos melhoradores de ficha ou otimizadores de personagens, para não chamar combeiro safado. A mesma coisa são advogados de regras. Por que eu faço essa colocação aí da porcentagem 80/20? Porque dentro desses mais de 20 anos jogando RPG, eu encontrei gente que ajudou bastante, né?
Porque o que é o advogado de regras, em suma? O cara, primeiramente, fez uma coisa que 90% da mesa não fez. Foi ler o livro de regras. Né? É fato. Ele leu o livro de regras. Ele nunca, não é um mau jogador nesse sentido. Ele leu o livro de regras. O problema é, lá vai ele parar. Porque não tá assim no livro, ou nessa edição não tá desse jeito, mas tal regra diz isso. E aí para o jogo, faz as discussões deles, a imersão acaba, vira o jogador metagamer, de jogador do advogado de regra, já vira o jogador metagamer, porque ele já mete a regra, o cara tá lá jogando, aquela pessoa ali que tá fazendo o movimento dela, se divertindo, interpretando o personagem. Já aconteceu com isso comigo em mesa, que a pessoa tava no fogo, fazendo aquela cena linda, e porque não achou, o cara achou que ele tinha o direito de parar a cena da coleguinha porque não bateu com regra. Isso não faz sentido, não tá na regra do jogo. Mas a cena não tinha nada a ver. Tipo, era uma mesa de... vou dar um exemplo, era uma mesa de D&D e era, tipo, a batalha estava transcorrendo muito bacana, fluida, todo mundo se divertindo, e ele parou para discutir regra de deslocamento. Acabou. Vou te ser sincero que nessa hora acabou o jogo, porque a pessoa murchou, era uma jogadora, ela murchou porque, ela tava no auge, tipo, só tirando boas jogadas, aquele momento épico mesmo do jogador, aquele momento que o holofote estava no personagem dela, e o cara foi lá e cortou. Não foi legal, depois de ir lá jogar, e o cara ainda discutir, mas não tá na regra. Eu disse, poxa, mano, mas tem a regra de ouro, tá se divertindo. Eu que tava narrando não me importei nem um pouco com se fazia sentido ou não, pular. Eu não tava levando em consideração deslocamento nessa hora, nada. Tava divertido, tava bacana. E, né, nessa hora o cara estragou o jogo, né? Uma só pessoa estragou o jogo de outras 5, né? Nessa hora. E aconteceu de ter também, né, uma situação bem parecida com isso. Eu acho que o Raga aqui joga muito mais Mundo das Trevas do que eu, e já narrou muito nesse cenário, numa mesa de vampiro. O jogador era muito bom, ele me ajudava, Raga, muito, porque por ele ser muito conhecedor do cenário, me ajudava com o negócio dos clãs, que, poxa, é uma dificuldade de lembrar de tudo, carregar os livros e lembrar, poder, disciplina, uma desvantagem, uma coisa. E ajuda muito, porque é um jogador que ele presta atenção, ele sabe das regras, te ajuda. Mas numa sessão, numa crônica, acabou com a crônica naquela sessão por uma discussão besta que não era de mecânica nem nada. Foi que, para ele, na opinião dele, o clã do outro jogador não poderia fazer aquilo. Olha, o Raga já se mexeu porque ele já passou por isso. Aí eu falei, poxa, amigo, dá para você resolver isso depois? Porque, tipo assim, né? São jogadores que, em suma, como eu acabei de falar, eles ajudam, eles conhecem, eles têm, mas essa atitude, não vou dizer aqui que 100% mas gradativamente eu vou dizer que 99,9% das vezes por egoísmo, por vários fatores, mas é por ego, é para mostrar que ele sabe, é para mostrar que ele sabe mais do que outra pessoa. Mano, às vezes acaba, o Raga bem sabe disso, com os novos jogadores, que às vezes acabaram de entrar. Cara, dentro do Resistência a gente trabalha muito hoje em dia, Henrique, com jogadores novatos. É o nosso maior foco, é difundir o RPG para novos jogadores. Aí tu pega uma nova geração, uma galera de hoje, aos seus 18, 20 anos, poxa, bate atenção, pega o hype,
Aí vem o famoso jogador, já dessa geração, que antigamente, no nosso tempo, o cara pelo menos lia o livro. O cara não, ele vai lá no celular, não tá nem ligando pra tua narração, ele tá lá no celular dele. Rapidão ele faz uma pesquisa, ei, mas não tá batendo aqui, não é assim. Pô, mano, desajuda bacana. Se ele tivesse fazendo isso na hora que o mago tá procurando as magias pra usar, poxa, ia ser muito legal. Mas simplesmente pra parar o jogo, pra discutir o movimento do coleguinha, claro, o jogador, RPG a gente sabe que é um jogo cooperativo, mas todo mundo tem que ter o seu brilho, né? E às vezes parar por simplesmente parar, tirar a imersão, como o Raga fez enquanto fazia a apresentação aí do Henrique botou. A gente trabalha muito nessa parte da imersão. Conseguir colocar o jogador, que é a beleza do RPG, nesse mundo imersivo, que a gente escuta muito isso, que a pessoa fica, eu me envolvi com a história. Poxa, não é uma coisa que é assim, demora, a gente trabalha, tem todo aquele momento de levar os jogadores aquilo. Infelizmente, o advogado de regras, nessa hora, ele se torna mais um espinho, mais um contra do que um ajudador. Mas tem os casos, sim, de que ele te ajuda, mas que ele mais te atrapalha do que ajuda, isso não tem como defender. Muito bom. Agora vamos à participação do Oblitai. Cara, então, eu acho que com a grande resposta de advogado para tudo é essa, né? E vai caber muito bem aqui. Eu acho que depende, né? Depende muito, mas principalmente de como isso é feito. Eu já tive também problemas com jogadores que, talvez por estar empolgado ali, mas é muito mais na questão dele querer demonstrar que ele sabe mais do sistema do que os outros, né? Bem essa questão do ego que o Israel bem comentou. Mas eu acho que depende muito de como que é feito. Por exemplo, eu tenho lá na campanha que a gente joga no meu canal, que é a Guerra Artuniana, a gente tem várias regras intrínsecas ali de Tormenta, principalmente porque a gente está utilizando suplementos novos, então tem muita coisa que a galera ainda não acostumou, por mais que tenha lido, você lê uma vez ali, na hora do calor da campanha, você acaba esquecendo. E bastante gente no chat avisa. Então cabe a gente, né, ler e absorver aquilo ou não. Eu também tenho muito ajuda de quando do modo como é feito. Por exemplo, jogadores que me mandam mensagem no privado, falando, olha, essa regra aqui você esqueceu que não pode tal coisa. E aí não atrapalha a narração, porque eu vou ver a mensagem só depois, né? Eu continuo falando, a gente continua jogando normal e etc. Depois eu vou lá e vejo. E aí cabe a fazer análise, né? Se faz sentido, se a gente já fez uma adaptação sobre isso e tal. E nesse caso, eu acho que tudo bem. Aí eu acho que é válido, ajuda, inclusive, né? Chama atenção, colocar no chat ali, mandar mensagem no privado e tal. O meu grande problema, e aí realmente é o que me incomoda, é quando vem a interrupção, quando a pessoa para tudo, não, olha, isso aqui não tem como ser assim. Aconteceu, inclusive, na semana retrasada, lá na mesa de Guerra Artaniana, porque no Tormenta tem aquela questão de você andar no diagonal. Eles têm uma regra para isso. Você andar na diagonal não vai contar como se você andasse para frente, para trás, para os lados. Só que isso eu já tinha adaptado lá no começo. Eu acho essa regra meio desnecessária. Vamos andar diagonal, vamos flanquear na diagonal, vamos embora. Na hora do grid ali, fica até mais interessante o posicionamento dos personagens. E aí teve um amigo nosso que acompanha e ele fez isso, ele mandou mensagem lá no privado. Então, assim, imagina que chato seria se tivesse, no meio da narração, que inclusive era o boss do primeiro arco do Guerra Artuniana, a galera tava super imersa, aquela batalha frenética acontecendo. Imagina que chato seria se a pessoa interrompesse isso para falar de uma regra que a gente já sabia, mas nós preferimos adaptar. Nossa, teria sido muito chato, ia ter quebrado bem no boss final do arco, teria quebrado muito a imersão, a narração da história e tudo mais, e nem seria útil, porque já era algo, não era que a gente não sabia, é que a gente já tinha adaptado. Então, é um aviso que eu sempre gosto de fazer em todas as início de campanha, início de sessões, de forma geral, e até mesmo avisar para os jogadores, quando a gente monta aquele grupo do WhatsApp e tal, falar, olha, todas as criaturas, elas foram mexidas, e muitas regras foram adaptadas e a gente vai falando ao longo do percurso, que é esse exemplo aí do diagonal.
Porque acontece muito do jogador, às vezes, já ter lutado com aquela criatura em outra campanha, em outra aventura, e eu uso um golpe diferente da criatura, o cara fica, uai, mas aí ele vai lá no livro ver, não tem aquele ataque da criatura, ou a defesa dela era diferente. Então, para já não ter problema, para tentar evitar até os advogados de regra, eu sempre aviso antes, olha, tudo foi mexido. Se você vê alguma coisa diferente aqui, não estranhe, não é porque. Pense primeiro, né? Reflita primeiro. Será que realmente está errado? Ou será que é porque ele mexeu? Acho que esse é um disclaimer importante a ser feito e que ajuda a prevenir esses advogados de regra de ego. Agora, aqueles que são advogados de regra para ajudar é muito bem-vindo, né? Principalmente para jogadores novatos. Depois da sessão, chega, olha, eu vi lá durante a sessão que você utilizou a magia assim, você gastou 2 PMs. Mas se você quiser, eu te mostro aqui, no pé da letra do livro, você tinha que ter gastado um PM a mais por causa disso. Poxa, é outra história, né? O cara deixa de ser aquele chatão das regras que quebra a diversão para ser o cara que realmente está ali se importando com a pessoa e ajudar. Então tem muito a avaliação dos dois lados, eu acho também, de como é feito, principalmente. Muito bom. Gostei dos relatos apresentados pelo Israel e pelo Blitai. Antes de eu fazer uma fala, deixa eu só aqui fazer um aviso. Se vocês quiserem deixar comentários no chat, sintam-se à vontade. Inclusive o queridíssimo Matheus Tiamat está aqui conosco, já deixou a contribuição dele. Matheus, seus comentários de quem mais for fazer, eu vou colocar aqui na listagem dos comentários das redes sociais e vou botar vocês como os primeiros. Então já está aqui salvo, o Matheus está reservado para a gente trazer o comentário e também comentar. Obrigado pela contribuição, Matheus. Bom, vamos agora ao meu senta para escutar aqui. É o seguinte, eu trato o advogado de regras como uma espécie de... deixa eu botar aqui, tá. É como uma moeda. Para mim ele é uma moeda. Por que ele é uma moeda? Porque toda moeda tem duas faces. E inerentemente elas têm duas faces. No caso do advogado de regras, é uma face boa e uma face ruim. E aí cabe a gente ver como conseguimos lidar com as duas faces. Você jamais vai ter só uma face. Não estou dizendo que não vai haver advogado de regras que vai ajudar. Sempre. Os meninos aqui já relataram casos de que há ajuda. Mas inevitavelmente vai ter aquela recaída que pode prejudicar. Faz parte, amigo. Faz parte. Se você tem ciência de que alguém tem esse perfil de advogado de regras no seu jogo, saiba que ele vai, de alguma maneira, te questionar se tal sistema, tal mecânica é assado, cozido e frito. E aí também cabe a você, que está conduzindo uma narrativa, saber lidar com esses momentos. E é tudo um diálogo. É tudo um diálogo. Se não tiver um diálogo, a coisa tende a desandar, porque vai acabar surgindo discussões desnecessárias. Porque, como o Israel relatou mais cedo, uma discussão interrompe a diversão da jogatina, a diversão do teatro da mente, a diversão do desenvolvimento da cena. Imagina, vocês estão lá tirando 20, tirando 1, no desespero do confronto de um Tiamat, sei lá, ou coisa parecida. Aí vira alguém e diz, mestre, essa parada aqui não tá muito legal, bora rever. Pô, não dá pra cortar, deixa rolar o pau solto lá, de estar quase derrubando o dragão. Aí vem alguém querendo falar de mecânica. Pois é. Então, a minha fala vai direcionar agora para duas coisas pessoais. Uma boa, uma ruim, e eu vou para ir para boa. A ruim geralmente eu pego o advogado de regras no sentido negativo do advogado. Por que eu digo? Porque o advogado nunca vai advogar contra ele. Ele vai sempre advogar a favor. Então, a minha bronca com o advogado de regras é quando surge aquela pessoa que só quer levantar questões de regras a seu favor. Nunca contra. E eu, de vez em quando, me esbarro com advogado de regras com este perfil. Por isso que eu tenho um incômodo intrínseco com o advogado de regras. Porque quando para ajudar a colocar nos trilhos alguma coisa da aventura, mas vai criar situações negativas para o personagem, ele meio que vira assim, olha para o espaço, é como se não fosse com ele. Mas quando para obter vantagem, nossa,
traz aqui tudo na letra formal de como está escrito o texto. Esse é meu incômodo com o advogado de regras. Agora eu vou falar do bom. Mano, não tem como ter todas as regras na mente. Se você está aí nos escutando, deixa eu logo dizer para vocês, tire seu cavalo da chuva. Não tem como você gravar tudo. Muito menos jogos de RPG que tem um porradal de mecânicas para decorar. Vide Dungeons and Dragons, vide Tormenta, vide Mundo das Trevas. Mundo das Trevas está tão cheio de mecânica hoje que eu tive que criar um PDF de consulta rápida. Eu crio um PDF, que aí eu só faço digitar o Ctrl F e faço uma palavra-chave. Hoje em dia eu estou migrando para a inteligência artificial, viu? Não vou mentir. Eu estou botando um perfil lá da minha inteligência artificial e colocando todo o conteúdo de Mundo das Trevas para eu fazer pesquisas rápidas. Para não ter que ficar abrindo trocentos arquivos e no IA ele já me dá o que eu preciso. Aquela consulta rápida. E aí, ter alguém que tem esse conhecimento rápido para ti se torna um aliado poderosíssimo. Já tive vários colegas, advogados de regras, que me ajudavam em completo branco mecânico. Mano, além de não decorar, você vai esquecer. Você é um ser humano, é normal você esquecer. Então, tudo isso que eu falei, já finalizando, trata-se de relacionamentos. Como você vai pautar o seu relacionamento se você estiver conduzindo uma aventura com alguém que tem o perfil de advogado de regras. Então, pergunte-se a si mesmo, como eu vou lidar com essa pessoa? Tem milhares de formas de lidar, mas antes vou dar a oportunidade para as pessoas convidadas manifestarem sua opinião. Israel, como você estabelece um relacionamento com um advogado de regras? Olha, assim, como vocês todos falaram aí, eu acho que, como o Henrique falou aí, ao pró e ao contra, eu acho que essa tua fala aí, eu acho que isso é o mais importante. Quando advogado, como tu falaste, advogado só advoga para si. Eu já tive... sempre é quando é com o personagem dele, e assim vai. Aí eu vejo que o cara tá mais puxando pro lado dele, como a gente falou aqui. Há N situações em que ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas o Henrique usou bem uma expressão aí sobre que quando a gente começa uma campanha, a gente já acerta muita coisa, né? Para quem faz streamer hoje, como o Henrique faz no canal dele, né? Claro, chega antes com a galera, né? Com a galera, deixa claro quais mecânicas vai usar. Como o Raga bem disse, ninguém aqui é máquina. A maioria dos sistemas mais pesados, que a gente fala assim, dos sistemas... Porque quando a gente apresenta sistemas hoje em dia, a gente sempre fala, né? Olha, tem os mais leves. Tipo, eu sou muito fã dos sistemas PPDA, Dungeon World, esses sistemas mais narrativos. Eles não são um bicho de 7 cabeças. Eu sempre indico ele para narradores novatos. Mas para galera que quer ir logo, sabe, quer regra, quer toda aquela parte de classe, de poderes e de tudo que o RPG pode envolver, que ao mesmo tempo que ele pode ser tão simples, ele pode também ser bastante complicado em certos termos. Complicado, né? Seria uma palavra não que seja complicada, mas como diz o Raga, hoje em dia, usando em referência o Mundo das Trevas, realmente ele se tornou impraticável narrá-lo e você não vai lembrar de disciplina, você não vai lembrar de poder. Aí o cara puxa dos suplementos. Até o Raga, que joga tantos anos Mundo das Trevas, os caras hoje se incomodam. Antigamente ninguém falava em fome, né, Raga? Hoje em dia, pô, se a gente não botar a fome, os caras só falta ter a fome na gente, só falta tentar em frenesi. E aí, como é que eu, no caso, sempre entro e sempre aconselho, porque como o Raga sabe, a gente trabalha muito com o mestre novato, a galera chega, a nova geração chega para jogar com a gente. O Henrique tá aí, começou nessa pós-pandemia, muita gente entrou no hobby
de 2019 para cá, e poxa, vamos pensar, já foram bastante anos, né? Então, 6 anos aí é quase uma geração de novos jogadores que cresceram, que foram consumindo os cenários. Então, a gente tenta mostrar, tanto para os antigos como para os novos, isso que o Henrique acabou de falar, entrar num consenso. É de uma ajuda muito legal, mas a gente sempre, eu uso essa expressão, vamos trabalhar enquanto estiver jogando, enquanto a gente vai aqui, vamos para diversão, nós vamos nos divertir. A partir de que isso aqui vire tipo uma discussão de bar, já não é uma discussão, já extrapolou, não é jogo, para mim já não é RPG. Porque é tipo assim, que tem horas que eu não sei, né, dependendo dos jogadores que vão contigo, tem hora que os caras vão para discussão de bar, eles vão discutir contigo mesmo. Vira uma discussão que aí acalora para um lado, o cara às vezes xinga, já acaba indo para um lado que não é legal, que a gente sabe que nem todo mundo, a gente não tá aqui, eu sempre digo que a gente não tá aqui para fantasiar, colocar borboletas no RPG dizendo que não vai encontrar esse tipo de gente. Infelizmente a gente vai. É como em qualquer lugar, como qualquer hobby, né? Tem gente que quer ganhar, então o que eu sempre falo é isso. Eu tento conversar, tento frisar nessa parte da diversão. E como diz o Raga, a maioria dos que vieram com uma boa intenção para ajudar. Não vou dizer que eles não vêm com a boa intenção de ajudar com o conhecimento, porque são os caras crânios. Normalmente são os caras que leem e tal. Eu vou dizer que o da nova geração, Henrique, com certeza são a maioria que que te acompanha, realmente quem joga de pra cá, ele já tem esse detalhe que eu falei das redes sociais. Acho que é muito fácil hoje em dia tu dar uma digitada lá e alguém vê tu usar uma regra lá no teu streamer e vê um teu jogador e nem sabe que tu já conversou com teus jogadores, que tu já preparou antecipadamente o que todos os mestres de RPG a gente sempre fala, seja para novato, seja para quem é antigo. Acho que é uma das maiores dicas que a gente dá para quem joga, quem vai narrar, se preparar. Claro, RPG é improviso, mas tem que ter aquele esqueletozinho, tem que ter aquela preparação. Eu acho que o diálogo é como diz o Raga. Se o cara não for fazer simplesmente por fazer, porque a gente vê quando o cara tem gosto realmente de atrapalhar, de querer ser o sabe-tudo. Eu concordo com o Henrique quando fala, se o cara chega depois para falar com o novato, eu acho muito legal quando o cara chega depois e vai com o cara que está começando a jogar e fala, poxa, tu usasse esse poder, podia ter sido diferente, tu podia ter usado de outra forma, olha, da próxima tu pode causar mais dano, poxa, isso é muito legal. Mas parar a narrativa, tentar controlar o jogo, o outro jogador, deixar o cara mudo na mesa, atrapalhar por atrapalhar, simplesmente pelo gosto de atrapalhar, aí a gente realmente não tem como segurar. E a gente tem que ir por fora e falar, olha, cara, se tu quer realmente se divertir, legal. Senão, não é bem o que... Não dá para sacrificar, às vezes, uma mesa por causa de né? Mas, assim, eu acho que o diálogo é tudo, Raga. Eu concordo contigo. O diálogo é tudo. A gente tenta dialogar. Se o cara... Isso que tu falasse para mim é muito, muito, muito real. O cara que vai advogar a regra, ele nunca advoga contra ele. É para ele. E eu acho muito, muito, muito realmente escroto, principalmente quando tu, nessa nova geração, tipo, eu tenho mais conhecimento do que fulano, pô, e não sabe jogar. Aí o cara não tem paciência. E aí, sabe, acaba com o divertimento, né, da outra pessoa simplesmente por outros motivos, né? Então, é diálogo, sempre diálogo. Perfeito. Oblitai, suas considerações. Então, assim, eu que jogo muito em live e tal, eu tenho uma preocupação a mais com isso, porque se na mesa ali, se jogando com 5 amigos, quando acontece uma interrupção dessa já é chata, imagina você jogando em live que sabe lá quem tá vendo, né? Então eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso para que realmente não acontecesse, ou não acontecesse de numa maneira chata.
Então eu levo muito a sério a sessão zero, né? Nas mesas comissionadas também, porque na mesa comissionada eu fico mais preocupado ainda, porque como eu estou sendo pago, eu meio que me sinto na obrigação de garantir a diversão de todo mundo. E se acontece uma quebra de imersão dessa, de um advogado de regra se impondo, tentando impor o seu conhecimento e tal, aí eu fico mais chateado ainda. E eu faço a sessão zero um evento muito importante, garantindo que todo mundo preste atenção, não só para prevenir contra os advogados de regra, mas para deixar uma mensagem bem clara e eu vou agregando pessoas que jogam comigo dessa forma. Eu gosto de separar as pessoas meio que nessa categoria, né? A galera que entendeu a mensagem e a galera que não entendeu a mensagem. Que é a mensagem de a campanha de RPG como um todo, a gente está aqui para somar, para contar uma história juntos. Então, se você está com ali um pensamento de que você vai fazer a aventura do seu personagem, você está errado. Já, pelo menos nas minhas mesas, assim, eu já não encorajo esse tipo de atitude. Acho que todo mundo tem que jogar pensando no seu personagem, sim, você vai viver aquela aventura com os olhos do seu personagem, mas é um dever de todo mundo da mesa fazer com que a aventura ela seja conjunta. Ou seja, você vai viver aquela aventura com o seu personagem, mas ele não vai estar sozinho. Ele vai estar acompanhado de várias outras pessoas ali. Então, essa sessão zero, eu tento deixar essa mensagem muito marcante para que todo mundo faça a história somando. Eu sempre digo, olha, a gente vai construir essa história juntos. Se você tiver qualquer pensamento individualista, no sentido de ser advogado de regras, né, monitorar as ações do seu amiguinho, tentar colocar o seu personagem como protagonista acima dos outros, não vai dar certo. Não vai dar certo. No tipo de narração que eu quero construir, no tipo de história que eu quero contar, ou a gente dá as mãos juntos e caminhamos para contar essa história, ou já a gente para por aqui e tudo bem, cada um segue seu caminho. Porque eu não vou chegar depois, jogamos 5 sessões, 2 sessões seguidas, aí o cara interrompeu, quebrou a imersão, fez o advogado de regra, mesmo a gente tendo combinado tudo aquilo na sessão zero, eu não vou chegar para ele e conversar, eu acho que não cabe a mim ensinar a ele como ele deve ou não jogar RPG. Vai que ele acha um grupo aí de pessoas que todo mundo é advogado de regra e eles ficam mais tempo debatendo regras na mesa do que jogando. Às vezes o cara gosta de jogar assim, vai ser feliz, tudo bem. Mas fala para ele, olha, sinto muito, daqui para a gente termina a nossa parceria por aqui, daqui você segue sozinho e a gente vai contar nossa história jogando errado, jogando com as nossas regras desse jeito mesmo, e é isso. Porque eu assim, não me vejo parando no privado ali para dar sermão para algum jogador. Fala para ele, olha, amigo, isso que você fez aí eu não achei legal, tal, jamais. Eu vou falar, olha, o jeito que você joga não combina com a nossa proposta de jogar RPG. Eu acho que você vai ser mais feliz encontrando um outro grupo. E tchau, um abraço. Vai lá, Tiates que te proteja, te dê uma segunda chance aí, não vai caber a mim. Então, eu não tenho esse. Eu tenho assim, o diálogo, para mim, ele entra na sessão zero. Depois disso, um abraço. Ache um grupo de regras aí para debater, porque eu não lido com esse tipo de coisa, não. Beleza. Deixa eu fazer então aqui minhas contribuições. Assim, turma, eu considero o diálogo essencial não só para lidar com um advogado de regras, mas todo e qualquer tipo de perfil de pessoa que for jogar. Mas como estamos falando especificamente do advogado de regras, a gente precisa sempre deixar claro, seja a pessoa narradora, seja a pessoa jogadora, quais são as suas expectativas para a mesa. Por exemplo, eu gosto de dizer para quem eu vou narrar que eu não sou narrador TPK. Eu não suporto TPK. Para mim, psicologicamente, TPK significa algo que traz infelicidade para o jogo. Dificilmente, não estou dizendo que é todo mundo, mas a maioria das pessoas que jogam comigo, quando vem algo negativo acontecer com o personagem, ou quando o personagem morre, bate uma deprê valendo nas pessoas. E é quando eu não me divirto. Eu me divirto quando as pessoas terminam a sessão com os olhos brilhando. Isso é o meu gás numa mesa de RPG. Então, eu sempre chego na sessão zero, como o Blitai citou, e falo, galera, não esperem que eu venha matar o personagem de vocês, que eu não vou matar. Por que eu digo que eu não vou matar? Porque realmente eu não mato. Se por acaso algum resultado de dado saiu adverso,
ao personagem, não foi uma tomada de decisão ruim do jogador, foi porque o dado não ajudou. Imagina aí que você esteja escutando ou assistindo a gente, tem vários momentos que o dado é sacana, ele nos arrebenta. E aí, tu vai deixar de se divertir porque os dados não resolveram sair de férias e dizer que tu não existe na vida deles? Pois é, eles podem fazer isso contigo e aí tu tem que lidar. E nessas horas eu gosto de intervir. Eu não gosto de deixar a sorte determinar a diversão das pessoas. Eu crio situações adversas, mas jamais levo para a morte. É uma opção minha. E eu deixo claro para quem joga comigo que eu não gosto de levar a morte de ninguém. Aí se o pessoal disser, tá bom, Raga, tem problema nenhum, vamos em frente. E aí eles já sabem que toda vez que chegar numa situação dessa eu sempre vou fazer um contorno, mas vou continuar deixando em situações adversas. Agora passando pro lado do jogador. Eu não suporto jogo estratégico, tá? D&D pra mim, dependendo de como for a toada, é chato. Tô aqui abrindo o coração pra vocês, considero o D&D chato, tá? Mas quando eu chego na mesa e falo, ó, galera, é D&D que nós vamos jogar? É D&D que nós vamos jogar? Beleza. Vocês aceitam o meu lado teatral aparecer de vez em quando? Se a galera disser, Raga, de boa. Porra, eles fizeram o meu dia. Adoro fazer papéis de personagens que ganham alguma personificação, mesmo num jogo gameista, como Dungeons and Dragons. Mas aí, Raga, mas peraí, D&D também pode interpretar personagem. Claro, amigo, não tô dizendo que não, mas a maioria das vezes que eu sentei numa mesa de Dungeons and Dragons, a galera queria otimizar a ficha para tentar obter o melhor resultado no causar dano nos adversários. É para isso que D&D foi criado, gente. Não tem que ficar amenizando, não. Então eu peço licença, vocês me dão a licença de fazer um pouco mais de interpretação? E se a galera disser beleza, pô, beleza. Se não for, aí eu dou licença, que eu não quero atrapalhar a expectativa da turma. Então, de um lado ou do outro, tem que ter conversa. Tem que ter essa conversa. Meninos, antes de eu passar para a parte de comentários das redes sociais, vocês querem complementar alguma coisa? Não? Então, vamos aos comentários. Eu adoro trazer esses comentários. Eu posso? Manda. Claro. Só queria abrir um parênteses para comentar com relação à morte dos jogadores, que tem um conceito muito legal, até o Tio Nitro, de quem eu ouvi, né, não sei se é original dele ou não, fez muito pelo cenário aí de RPG brasileiro já, que ele fala sobre encerrar ou não a história de um jogador. Então, quando aquele personagem está para morrer, ele vira e pergunta para o jogador, olha, seu personagem aqui, né, a gente fez o que pôde, mas ele, na regra do sistema, ele vai morrer. Você deseja encerrar a história do seu personagem aqui ou não? E aí ele sempre joga na mão do jogador, né, se isso vai acontecer. Acho um conceito muito legal. Muito bom. Então vamos agora à participação das redes sociais. O que eu faço? O mesmo tema, na sexta-feira que antecede a gravação, eu jogo nas redes sociais em que eu participo. E aí, quem quiser, é livre. Eu sempre observo lá que vamos comentar em cima da manifestação da pessoa. Então, voluntariamente, a pessoa deixa lá e a gente traz para cá para compartilhar com todo mundo. Então, aqui, naturalmente, dando prioridade para quem está no chat conosco, está a contribuição do Matheus Tiamati, queridíssimo Matheus Tiamati, do canal D12Cast. Excelente conteúdo. Daqui a pouco vou fazer aqui também a compartilhamento do link do canal dele para vocês seguirem. O cara é sensacional, traz conteúdo de qualidade sensacional. Então vamos lá. O Matheus disse o seguinte: encontramos advogados de regras em jogos mais gameistas e simulacionistas, com muitas regras para os advogados ficarem usando de argumento. Mas já encontraram advogados em sistemas mais freeform ou narrativos, tipo PBTA, Fate, Terra Devastada? Imagino que se o sistema não tem como proposta a regra mais literal e sim uma criação espontânea, diminua essa postura de contrariedade do advogado de regras. Israel, comente aí pra gente e responda a pergunta do Matheus. Olha, infelizmente, nesse ponto, jogando Dungeon World desde 2016, quando ele saiu aqui no Brasil, ele virou um dos meus queridinhos. Por mais que ele tenha isso, ele seja mais... não tenha tantas regras, mas tem.
tem quem vá, por mais que ele vá para o lado na narrativa, mais narrativista, não esteja muito envolvido nessa parte. Não dá para você. Ele não é voltado para. Como posso dizer? Para combos. Tá pré-ordenado já ali, os teus movimentos. Tu tem que trabalhar muito os movimentos que estão predispostos ali naquela classe dentro da narrativa. Então vai muito do jogador também ter a imaginação bem aguçada, prestar bastante atenção no jogo, por isso que ele é bem imersivo por ser narrativo, porque o dado e os seus resultados, eles vão mover não dano, o dano é o de menos, eu sempre digo isso, mas ele vai movimentar a história, a mecânica da história, fazendo o jogo indo para frente sempre, seja com sucesso ou com falha, ele sempre vai para frente. Mas se o cara já tem esse negócio de querer buscar, às vezes fala, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eu jogo muito um hack feito pelo Alisson Vitório, um cara que dá um gênio dentro da comunidade de Dungeon World aqui no Brasil. Eu jogo o hack dele de Star Wars, eu utilizo muito ele, o Masmorra nas Estrelas. E tem gente que faz discussão das regras, porque acha que esse poder da força não tá assim, que pode ser, o movimento poderia ser assim. Então, tipo assim, mesmo sistemas que não têm essa proposta, às vezes, ainda pode causar isso, Raga. Muito bom. Vamos agora para o próximo comentário, agora vindo direto do Blue Sky. É um comentário longo do Duval, queridíssimo Duval, que disse o seguinte: não vejo como o advogado de regras atrapalharia a sessão, só se for naquele conceito de RPG em que o mestre é o rei supremo, é o cara. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Tem gente que joga assim e tudo certo. Se tem uma coisa que todo mundo concorda e que não há um jeito certo de jogar RPG, desde que haja respeito e diversão. Quisera eu ter um advogado de regras em toda a sessão. O importante aqui é combinar com o advogado que você vai flexibilizar algumas regras, senão vai haver, de fato, um conflito. Se você conhece seus jogadores, procure o dito em questão e diga a ele que você não usará as regras exatamente como está no livro. Fora isso, o advogado é aquele que vai te manter focado na história. A sugestão é usar e abusar dos conhecimentos dele quando precisar. Afinal, esse é o barato da figura, né? Dito isso, para afirmar que todo discurso é político, saibam vocês que eu sou um advogado de regras. Olha só! Meus anos de experiência de jogo me ensinaram a agir no momento certo, respeitando a forma como a voz narradora utiliza as regras. E hoje meu foco como advogado de regras é trabalhar junto com a pessoa narradora. E antes de interferir, pergunto se ele quer minha opinião sobre isso ou aquilo. Tudo de forma sutil. Qualquer pessoa com mais experiência ou visão de jogo deve trazer o advogado para o seu lado, como se fosse um assistente de narração. Abraço, pessoal. O Blitai, o que você acha desse comentário longo e, naturalmente, um desabafo do Duval? Porque ele já está aqui admitindo ser um advogado de regras, então ele deve sofrer as dores e os sabores de ser um advogado de regras. Do jeito que ele colocou aí, eu concordo, né? Inclusive, eu fiz isso. Eu procurei um advogado de regras quando a gente foi fazer a mesa aí de Guerra Artoniana, porque eu estava conhecendo o sistema de Tormenta 20. Por mais que... Cara, assim, vocês já tiveram experiência, né? Quando você faz a narração em live, é mais difícil ainda você prestar atenção nas regras, porque você está monitorando o chat, vendo trilha sonora, configurando o mapa, tem que cuidar da ficha de todo mundo, ficha dos inimigos, cara, vendo o roteiro da aventura, o que você adaptou, 1 milhão de tela aberta ao mesmo tempo, uma loucura. E aí você ainda tem que ficar, né, monitorando para ver se o pessoal, a hora de jogar, tá cumprindo as regras que vocês combinaram de se cumprir. Realmente é um trabalhão. E aí que eu fiz? Eu chamei o Santo Max. O Max é um amigo nosso que manja muito de Tormenta 20, ele joga há muitos anos e tudo mais, e ele ajudou muito a gente nos bastidores da campanha.
Inclusive, nas primeiras sessões, ele ficava na cal com a gente, ele não estava jogando, ele fez participações especiais depois, mas ele ficava na cal com a gente justamente para ser esse advogado de regras que o Duval comenta aí, aquele que você chama para estar do seu lado. Então ele ficava me ajudando, né? E às vezes eu tinha uma dúvida, eu consultava ele, eu falava, ó, e aí, no chat, né, isso daí. E aí, o que você acha? É assim mesmo e tal? Até porque a campanha de Guerra Artoniana a gente jogou com muitas pessoas que eram iniciantes em Tormenta 20. Então a ajuda dele foi muito bem-vinda, mas é como ele colocou, sempre de uma forma sutil, sempre me perguntando se a gente queria opinião sobre isso ou sobre aquilo, e conversando anteriormente sobre as regras que foram mudadas. E o que ele disse sobre lá no começo, né, de olha, se você joga sem avisar que vai ter mudança de regras, o advogado de regras está meio que no direito dele de cobrar a utilização daquela regra. Concordo em partes, né? Desde que não seja atrapalhando o direito da diversão das outras pessoas, ou uma narração, né? A pessoa está quebrando uma regra ali durante uma narração do personagem dela, pô, tudo bem. Agora, isso de fato é verdade. Se não houve uma conversa prévia e você está descumprindo a regra, e aí a gente pode, de fato, ter um problema interessante de se analisar, né? Por exemplo, o cara não falou nada sobre, no começo da sessão, de mudar, de ter adaptado algumas coisas para o melhor divertimento, para a melhor narração, e aí lá, chega na hora, ele acaba descumprindo aquela regra e prejudica, por exemplo, o personagem do cara. Poxa, aí o cara tá todo direito dele parar e fazer uma observação, mesmo que seja depois, né, da sessão, talvez durante ele não, mas depois cobrar. É por isso que nas minhas mesas comissionadas eu mando um formulário e eu pergunto expressamente se a pessoa quer que siga as regras à risca ou se ela permite alguma flexibilização e mudanças. Se ela coloca lá que é à risca, aí a gente tem o dever de se atentar a isso, né? Mas é aquilo, a sessão zero, ela previne muitas coisas, é por isso que ela é tão importante, de fato, de se ter. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vindo direto do Facebook. O primeiro a comentar foi o Luciano Bastos, que disse: acredito que, com bom senso, qualquer tipo de jogador contribui com a mesa. Agora, transformar a experiência narrativa em reprodução sistemática de ações mecânicas estraga a coisa toda. Às vezes você não sabe como o NPC faz aquilo, e tá tudo bem, segue com o bonde, a história continua. Não podemos deixar a fantasia perder para a mecânica, caso contrário estaremos jogando só um jogo de tabuleiro. Israel, o que tu acha do comentário do Luciano? Primeiro, abrindo uma aspas aqui do último comentário, é um santo, né? Eu queria esse daqui algumas vezes no meio da gente. tá nos meus 20% esse aí, Hagabashi. O bonzinho. O que pergunta depois. E, cara, concordo plenamente aí com o comentário do amigo. Se você deixa aí ficar sistemático demais, né, fugir, não foge a um jogo de tabuleiro, o que não está, se for o gosto da pessoa, mas não é a proposta do RPG. Não é a proposta do roleplay game. Se o cara quer aquela coisa rígida, o que não falta aqui agora é muito jogo de... Aqui em casa que eu ponho na mesa mesmo. Tu quer jogar um board game? Aí sim, um war game, eu acho que é melhor para ti do que o RPG. Mas se deixar tão enrustido assim, como o rapaz aí bem colocou, realmente vai estragar. Se tu deixar a parte da fantasia, usar outra palavra, a parte da imaginação, ficar tão enrustida assim, ficar mais preocupado que o cara tá em terreno elevado, o cara tá em terreno baixo, que o cara pode flanquear, mas que o cara pode usar um poder que quebra a CA, não sei do que. Cara, se perde mais tempo falando nisso do que jogando, aí, para mim, realmente também foge muito o que é o RPG. Muito bom. E olha só que interessante, o Luciano fez um comentário que inclusive agradou alguém
que foi o... Deixa eu só botar aqui que eu não estou enxergando. O Diego Ferreira, que respondeu a ele dizendo o seguinte: resposta excelente. Bom senso é a chave da coisa toda. O advogado de regras só é bom quando ele favorece o grupo ou me favorece. O que tu acha disso, Blitai? Quando tá favorecendo o grupo, tá certo, né? Não vai atrapalhar ninguém ali. Mas é o bom senso, né? O bom senso, ele é a chave não só para advogado de regra, ele é o bom senso para a vida, né? Ele é uma regra para tudo, para pensar primeiro antes de fazer alguma coisa ali a respeito. Mas eu concordo, né? Se o advogado tá ali para favorecer o grupo, porque o mestre tá atropelando alguma coisa. Eu acho que o grande problema que eu vejo é quando há alguma quebra de regra que prejudica o grupo ou algum personagem. Aí, de fato, né, faz sentido. Agora, quando é uma coisa só para o personagem dele se mostrar ou para ele mostrar que ele sabe do sistema, aí o bom senso foi por água abaixo e já não vale de nada. Muito bom. Agora passando para o comentário do Ismael Alves, que é autor do São Paulo by Night, que tem disponível lá no Drive, oh meu Deus, Storytellers Vault, lá no Muito bom. Drive-Thru, e também é o autor do futuro lançamento pela New Order, que é o Verbum RPG. Muito bom ter aqui os comentários do Ismael, que disse o seguinte: atrapalha muito se alguma regra escapar do que eu penso ou mesmo que saiba, deixo a cargo do mestre fazer a cena e seguir. No máximo, se for relevante, falo sobre o fato nas considerações finais. Acho que o advogado de regra quebra 100% o roleplay e a imersão da mesa, muitas vezes assassinando a sessão definitivamente. Israel, o que tu acha do comentário do Ismael? Tá aí o cara que tá concordando com os outros 80%, né? O cara que é 8 ou 80 aqui. Ou o cara ajuda, como disse bem o Henrique aí, o bom senso, ter o bom senso. Mas, pô, primeiramente, o cara aí é pesado aí, cara. Faz um trabalho muito bom. E, cara, eu acho que vai muito, Raga. Independente do cara ser novato ou o cara ser experiente, esperar considerações finais, final de sessão, como o Henrique deixou bem claro, como ele faz nas mesas comissionadas dele, e em qualquer mesa, sessão zero ela é fundamental. Hoje em dia ela está dentro dos livros, mas para gente que joga RPG há tantos anos, já era uma regra que a gente já usava sem antes ser regra. Antes dos livros dizerem, tem que ter sessão zero, a gente já tinha a bendita sessão zero. E eu acho assim, ele disse tudo. Se acabar, deixar realmente acabar com a diversão, o cara tem que ter o bom senso de como, mesmo o cara sabendo jogar, o cara sabendo que tá naquela regra, que não tá, que não bateu, mas não atrapalhou a cena para a diversão de todos, e no final aquilo for tão relevante ao ponto de que não, eu vou dar uma chamada de atenção pro narrador, pro mestre, para que ele, né, preste atenção na próxima sessão. Beleza. Fora isso, vida que segue, vamos se divertir. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora, vindo direto do Instagram, feito pelo RPG com Açaí, que é o Roberto Neto, aqui de Belém do Pará. Ele gosta de narrar Dungeons and Dragons no canal dele, é muito bom as narrativas dele. Ele disse o seguinte: tudo em excesso é ruim, regra por regra não diverte, mas quando ele faz uso das regras para ajudar a fluidez na mesa. Bom, isso pode ajudar sim, ou pelo narrador ter esquecido ou por algum colega usar um recurso em momento não adequado. Até ajuda. O que tu achas disso, Blitai? É isso, eu assino embaixo. Acho que adequação e bom senso é tudo. Até esquecer realmente, né? Isso já aconteceu bastante comigo, hoje esqueci várias regras. Mas aí, isso o narrador não fala, né? Tem ocasiões em que eu tô lá narrando e eu esqueço de usar alguma habilidade de algum inimigo que eu deveria ter utilizado. Aí ninguém levanta a mão ali para me lembrar, né? Olha ali, tem a regra do poder da reação que você não utilizou. Aí ninguém fala. Mas eu não ligo, assim, por mim não tem problema, não.
e faz parte, é isso. Se o momento adequado de se falar é depois da sessão, depois que já passou, e não interromper ninguém. Aí acho que isso é importante para não quebrar a imersão, porque se a gente parar para pensar, o que a gente leva das sessões de RPG, da campanha, daquele dia, daquele final de semana que você jogou com seus amigos, não é a quebra de uma regra. O que você leva para frente são os momentos que vocês viveram, e não tem regra para isso. Sabe, não é isso que vai te marcar, que vai te fazer lembrar de um bom momento, de uma parte feliz daquela campanha. Não foi, nossa, que legal, o mestre errou a regra e eu fui lá no meio da mesa e corrigi ele. Ninguém leva isso para si como uma boa lembrança daquela campanha de RPG. Então, cara, momentos, né? Verdade. Vamos ao próximo comentário ainda do Instagram, feita pelo Tartaruga Cósmica, que me ajuda a fazer a edição do áudio do podcast, que vai depois para as plataformas de podcast. Ele diz o seguinte: advogado de regras é complicado. Pode ser chato em muitas ocasiões, mas você pode dar a ele o cargo de consultor de regras rápido. Isso ajuda naquela hora de ver a mecânica de forma rápida, sem atrapalhar o fluxo do jogo. E de quebra deixa ele feliz por estar fazendo algo que gosta. Israel, o que tu acha desse cargo de consultor de regras? Eu tenho muito. Esse eu tenho muito. Esse vai para os meus 20% dos que ajudam. Por quê? Na hora que a gente precisa, ele tá lá. Eu acho que quando eu misturo jogadores experientes com jogadores novatos, eu acho que é uma ferramenta, como tu falasse agora da IA, de procurar, isso ajuda muito. Mas esses caras crânios que já jogam muito, que leram muito, quando eles estão no lugar certo, colocado na forma certa, estão ali para se divertir, mas na mesma hora, mas também estão para ajudar, estão bem colocados. A gente sabe que eles estão ali e vão com a experiência deles para ajudar o grupo a se divertir, não parando narrativa, não discutindo regra, mas não, ajudando. Muitas vezes dando aquele toque para a pessoa que está, às vezes, travada para jogar, não sabe o que fazer no turno dela, e às vezes não é nem naquela hora, ou fazer metagamer, nada. Interpretando o personagem dele, ele já dá a ideia pro jogador do lado, que já na próxima, já acontece muito nisso. Eu tenho um amigo, Gilmar, que é um dos caras mais inteligentes que joga Tormenta comigo desde lá do começo dos anos 2000. O cara é uma enciclopédia, então, tipo, para Tormenta ele fala bem, fale mal, ele é ele é a minha IA. Então, ele me ajuda muito, mas é aquela coisa, no local certo, na posição correta, ele ajuda demais mesmo, mas no local correto, sabendo que ele vai te ajudar. Beleza. Agora nós vamos para o Threads. Sim, o Haga tá espalhado por todas essas redes sociais. E lá do Threads temos a participação do Joca Jasper, que disse: eles sabem demais e isso é perigoso. Fianas sobre Senhores das Sombras. Olha só que interessante. Para mim, mais atrapalha do que ajuda. Ok, eles são ótimos para tirar dúvida e funcionam até como um segundo mestre. No entanto, aqueles realmente chatos interrompem a narrativa, atrapalham outros jogadores, deixam as coisas mais burocráticas e não sabem esperar para depois do jogo, além de tirar a autoridade do narrador, o qual deveria ter a palavra final. O Blitai, da fala do Joca, eu acho interessante ele falar da questão da autoridade, como se o narrador fosse uma figura inquestionável. O que tu pode comentar pra gente nesse sentido? Não é, né? O narrador é humano também, né, gente? Assim como todo mundo. O cara pode errar, ele pode esquecer. Então, assim, agora, se prejudica a narrativa é complicado. Mas, de fato, o cara tem a palavra final. Então, se vocês pegaram combinaram, né? Vamos adaptar algumas regras aqui. E aí chega uma situação conflitosa, alguém tem que tirar o impasse para a coisa seguir. A pessoa mais, né, que deve ser a mais qualificada para isso tem que ser o narrador, porque ele que sabe o que vai acontecer na história. Então, numa situação de conflito,
Se ele fala, não, vamos resolver essa situação dessa forma aqui, porque vai fazer sentido lá na frente, meio que, né, a galera tem que entender que ele está fazendo isso não porque eu quero que seja dessa forma, mas é para até talvez evitar conflitos no futuro com relação à história, enfim. Mas se o livro de regra, entre o livro de regras e o narrador, quando o combinado foi seguir as regras, o livro de regra tem que prevalecer, né? Não tem muito o que fazer. Me lembrou uma situação engraçada esse comentário dele, que a gente tem a campanha de Ordem Paranormal no canal também, que nós jogamos ela com todos ali são criadores de conteúdo de ordem. Ou seja, são todas pessoas que sabem muito sobre o sistema porque estudam o sistema para fazer conteúdo sobre isso. Ali, quando dá algum problema de regra, meu amigo, todo mundo tem o seu ponto de defender, todo mundo já tem o seu argumento ali no gancho para falar sobre aquilo. E aí a gente teve que fazer da seguinte forma: olha, vamos cortar interpretações e aí vai valer o que está escrito no livro seco ali, sem você interpretar, porque senão pode dar um problema gigante. É igual o quadro de duelo paranormal que eu fiz. Tal item pode tirar o ofuscado, mas se o cara não está ofuscado, por lógica, ele não pode estar cego. Não, vamos tirar a interpretação, fica só a regra seca ali, porque senão a gente não consegue avançar, não vai chegar em lugar nenhum. Muito bom. Vamos agora ao último comentário que agora foi feito direto do WhatsApp, que foi dito pela Aeka Masaki, que disse: "Para mim, sempre acabaram com a diversão, pois na maioria das vezes eles querem parar uma mesa inteira para algo que não vai fazer diferença nenhuma na mesa, apenas porque está na regra e tem que usar. Mas há exceções que podem salvar a mesa em algum momento crítico, onde ou você acha uma solução ou a mesa acaba. Mas na grande maioria das vezes eles só perturbam." Israel, eu achei interessante aqui ela citar que o advogado de regras pode ser o salvador da mesa, porque se não conseguir dar o desdobro de uma questão mecânica, a mesa poderia parar. E alguém se pergunta, para por causa disso, Raga? Dependendo de como for a expectativa da mesa, pode parar sim. Israel. Com certeza, já muitas e muitas vezes tive situações em que o advogado foi o que salvou a mesa de um bloqueio, que muitas vezes pode acontecer, alguém que estava esquecendo um poder, algum movimento que faria falta. Aqui eu vou deixar bem exemplificado uma situação narrando o Vampiro à Máscara, quinta edição, que para quem joga e sabe que por focar muito na narrativa, uma discussão no Elísio é mesmo que uma guerra. Vai sair faísca para tudo que é lado, é dano de qualquer forma. E a pessoa esqueceu um poder, como disse bem o Henrique aí, a gente é humano. Se o mestre que tem que estar prestando atenção, saber mais um pouco, esquece, quanto mais às vezes o jogador. E aí o jogador esqueceu e aquilo ia complicar totalmente a cena. Poderia complicar ao ponto de que todos fossem passar, sei lá, por uma situação mais complicada. E o advogado de regras, nessa hora, né, advogou para o grupo, né? Diz que, poxa, fulano, tu tá esquecendo que tu tem tal disciplina. Tu não tá usando. Tá na hora de te usar. Aí o auspícios da vida, né? Foi usado na hora certa, deu tudo certo, a jogada de dado ajudou, a interpretação ajudou muito mais e transcorreu muito bem. Então, nessa hora, ter alguém que, como a gente falou aqui, há tipos e tipos de mesa. Nós estamos falando de mesas com o Henrique deixou bem claro aí uma mesa de mestres. Eu narro por uma mesa de mestres, Henrique, há 6 anos. O grupo Arautos da Tormenta. Nós jogamos o cenário do Tio Nitro, o Legião, a Era da Desolação, e não é nem, às vezes,
eu esqueço a história. O livro é muito bom, um livro nacional, um dos melhores cenários já escritos aqui. Não é puxando o saco do Nito por ser fã dele e amigo de longa data, já acompanhar o trabalho dele, mas eu esqueço. E todo mundo é mestre nessa mesa, todo mundo é mestre. E eu sempre levo em consideração, como tu diz, tem aquela hora que todo mundo, se fosse parar para todo mundo discutir, não, todo mundo quer jogar, todo mundo quer se divertir. Mas mesmo que naquela hora, eu esqueça uma parte da história, esquecer que uma das igrejas de Rhiannon não tem é inimiga de tal reino e tal, eu esqueci. Mas o jogador, não, poxa, eu não posso entrar ali, meu personagem serve à igreja, eu não posso ali. Poxa, isso é muito legal. Não é, para mim não é metagamer, para mim não vai estar atrapalhando, vai estar ajudando. Porque tava fugindo, eu não ia lembrar, fugiu da minha mente. Então, como disse aí a Aika, né? A Eka. A Eka, se for para salvar, nesse caso, seja de sofrer dano, ou então da história mesmo ficar parada, o que muitas vezes é o que acontece, mais da história travar do que para negócio de dano, essas coisas. Hoje, muitas vezes, é travar de uma forma que trave que o jogo não vai. Mas o cara sabendo e ajudando com uma proposta boa, com uma ideia que vai ajudar o grupo, poxa, sempre vai ser bacana. Mas é mais um comentário aí dizendo que, da maioria das vezes, é mais por contra do que por positivo. Mas se for por positivo, sempre bem-vindo. Muito bom. Então, encerrou todas as manifestações das redes sociais e nós vamos agora para as considerações finais, que é o momento em que cada um dos convidados irão fazer as suas últimas falas, alguma coisa que eles queriam ter dito e acabou passando o momento. Esse é o momento deles trazerem dentro desse espaço e dizer o que eles estão fazendo, onde é que a galera pode acompanhar as atividades deles e dizer um até logo. E como eu vou chamar o Oblitai para ser o primeiro para fazer as suas considerações finais, eu vou jogar no peito dele um elogio que foi lançado aqui no chat. O Vituro disse o seguinte: o que curto na mestragem do Oblitai é o fato dele não seguir à risca as regras. E em momentos que um roleplay muito foda está acontecendo e uma certa regra pode atrapalhar, ele meio que adapta a regra para encaixar aquele roleplay. Olha só que bacana esse relato para você, Oblitai. Suas considerações finais. Legal, né? É isso mesmo. Assim, dentro da história, a narrativa tem que imperar. Então, é igual eu falo, né? Sempre que essa minha sessão zero olha, vamos dar as mãos e contar aquela história junto. Nesse sentido, a história, ela sempre é a maior regra, né? O que é melhor para a história? Aquilo que vai imperar no momento de conflito para mim, e todos na sessão zero já saem cientes disso. Então, de fato, porque é o que eu falei, o que a gente lembra depois, né? O que a gente, daqui um ano, quando voltar para aquela campanha, o que a gente vai lembrar não é se uma regra foi cumprida, se ela foi descumprida. O que a gente vai lembrar é da história, aquele sentimento que a história nos causou e etc. Então, isso, cara, tem que ser o mais importante, não tem jeito. Sobre os advogados de regra, galera, você sabe do sistema, você quer ajudar ali o pessoal, ótimo, muito legal, mas tenha o bom senso, né? Faça isso no momento certo, pergunta para o mestre se tem problema, se ele acha legal, você, depois da sessão, nunca durante, a menos que seja algo absurdo, assim, que vai atrapalhar muito o grupo, né? Espera, fala depois, qualquer coisa vocês voltam, faz um retcon ali para mudar. É mais fácil você deixar a imersão rolando, né? A galera presa na história e resolver depois, mesmo que tenha que arrumar um detalhezinho ou outro, do que você quebrar aquilo no meio, porque para voltar do jeito que estava, às vezes acaba sendo muito prejudicial para a história, para a experiência do seu colega, até mesmo para o seu narrador, né? Imagina um narrador iniciante, esse era um ponto que eu queria ter falado e esqueci, aquela pessoa que está começando a narrar a primeira mesa dela, obviamente essa pessoa vai estar muito nervosa, ela vai estar pensando em muita coisa ali ao mesmo tempo, e quando chega um advogado de regra, o cara que tem muitos anos de experiência naquele sistema, interrompe o cara se perde inteiro. O cara acabou o roteiro,
acabou, o que, que ia acontecer na história, acabou tudo. O cara já acha que a mesa dele tá sendo horrível, né? A síndrome do impostor já vem com força, o cara não vai narrar mais. Então, sempre com muito cuidado, muito tato, bom senso na hora de você colocar ali alguma coisa que aconteceu, principalmente se teve uma sessão zero antes. Posso falar sobre as redes e projetos? Pode. Galera, Oblitai 18 em todas as redes sociais, tá? Instagram, Twitch, YouTube, todos os lugares que vocês quiserem instalar Oblitai 18. Deem uma olhada na Aventura Condenados, lá no site da Jambô, né? Na iniciativa T20. Tem lá Condenados, é a minha campanha autoral de Tormenta 20, feita com muito carinho para vocês, pensando na galera que quer testar todos os conteúdos aí de Tormenta 20. Ela é composta por 6 aventuras, que vai te levar do nível 8 ao 11, dentro da área da Tormenta de Trebuch. Lembra muito aí referências de Esquadrão Suicida, entre várias outras coisas. Eu tenho certeza que vocês vão achar um desafio muito interessante. Nós jogamos Guerra Artuniana lá no canal, relacionado também à Tormenta 20, né? A campanha Aventura Pronta Guerra Artuniana, todas as quartas-feiras por lá. E no meu canal tem muito conteúdo explicativo. Agora a gente está falando muito sobre os suplementos novos que saíram de Tormenta, mas muito conteúdo explicativo de Ordem Paranormal, muito conteúdo explicativo de Tormenta, muitas fichas, né? Eu gosto muito de ensinar a galera a fazer ficha, então fichas você vai encontrar de muitos sistemas, desde os mais novos e os mais recentes no Brasil, como Avatar Legends, até os mais antigos, como Chamado de Cthulhu, tá bom? Muito prazer, muito obrigado vocês terem me chamado, tá, pelo convite. Eu adoro bater papo sobre RPG, sempre que tiver uma oportunidade aí, e o maior inimigo dos RPGistas, que é a agenda, permitir, eu volto aqui com o maior prazer do mundo, tá? Muito obrigado pelo convite mesmo. Muito bom. Israel, chegou a sua vez das considerações finais. Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite para a galera que acho que o Henrique falou uma coisa aí, acho que muito importante, principalmente para a galera que está começando agora. Eu sempre dou um conselho para a galera, principalmente que vê o Henrique sabe muito bem disso, que faz streamer há tanto tempo. Tem gente que pensa que tem que narrar e toda a mesa tem que ser uma mesa igual a de Vox Machina. Não se faça comparações. Você não vai fazer uma coisa cinemática dessa forma. Vai por mim, eu jogo RPG há mais de 20 anos. A diversão está muitas vezes na zoeira, nem tudo. A gente aprendeu muita coisa. O RPG evoluiu muito, mas o suprassumo ainda é do velhão, do grande dragão Gigas, que seja para diversão. Tá se divertindo? Pode, como o rapaz aí fez esse grande comentário aí pro Henrique. Cara, o cara fez a adaptação, uma pessoa que sabe a regra, percebeu, poxa, foi pro bem da galera, foi pro bem da narrativa, todo mundo se divertiu, como diz o Henrique. No final das contas, ninguém vai se lembrar de regra, vai se lembrar do vintão que caiu, aquela porcaria daquela bruxa maldita que morreu, e assim vai. O Raga falou sobre brilhar olhos. Eu acho muito legal quando vê uma pessoa que jogou comigo e lembra uma porcaria de uma aventura que eu narrei lá em 2010 e fala, pô, foi muito firme aquela campanha, durou 2 anos. E eu disse, o cara ainda lembra. Porra, isso é muito legal. Marcou para ele. Marcou para ele. Então, poxa, eu acho isso muito legal. Não foi a regra, não foi o sistema, foi a história, foi o divertimento, foram as amizades que persistiram durante os anos. Então, é isso que vale, no final das contas. É isso que vai. E para o narrador novato, é ter a sorte, é levar em consideração o que nós falamos aqui, não vai logo fazer uma inquisição e deixar o advogado de regras para fora, só porque ele... Não, dá uma chancezinha aí, se ele for dos 20%, ele vai te ajudar, se ele for dos 80%, então tu quica ele, não tem problema não. Boa. Sobre onde achar, nós, a Resistência RPG, nós estamos em eventos aqui em Belém e na região metropolitana de Belém. Nós temos nossas mesas privadas, que sempre nós estamos fazendo dentro da região de Belém. Nós estivemos nos últimos 2 finais de semana em eventos. Tivemos na Usina da Paz, que é o Raga Baixo, como sabe, aqui é um projeto, como se fosse uma grande... Agora escapou a palavra. É um centro comunitário grande, cheio de Equipamentos de lazer. Isso, obrigado, Raga.
E também tivemos num evento que não tinha nada a ver para RPG, que foi um evento pet, mas foi muito legal. Tá na Praça da República com o pessoal do pessoal do Encontro de Raças, foi muito legal. Levamos jogos, a galera se divertiu. Quem não conhecia RPG, a galera que conhecia, foi na Praça da República, foi muito legal a ter participação de jogadores de todos os tipos, gente que conhecia, que não conhecia. E aqui em Belém a gente trabalha assim, na divulgação do hobby e principalmente na propagação para fazer novos mestres, levando a palavra. Então, para quem quer conhecer o nosso trabalho, já segue a gente, só procurar lá no Instagram, Existência RPG Belém, tudo que a gente faz, aonde a gente vai estar dentro de eventos, seja em colégio, em biblioteca, em qualquer lugar, sempre a gente vai estar divulgando e a gente tem as nossas mesas, né, oficiais que sempre a gente está anunciando quando abre vaga para novos jogadores, antigos jogadores. Nosso trabalho aqui é sempre juntar os jogadores para que todo mundo se divirta, seja um canal para a galera se conhecer e jogar. É só mais um dentre tantos aqui da região. Muito bom. Galera, todos os canais, links e espaços que foram citados aqui, tanto pelo Oblitai quanto o Israel, estarão na descrição do vídeo quando eu mandar lá para a vermelhinha ou nas plataformas de podcast. Fiquem tranquilos que quando vocês quiserem conferir, tá lá para vocês clicarem e começarem a seguir, que é turma boaça demais de acompanhar. Estamos chegando ao final de mais um podcast com o Jambu e deixa eu fazer aqui o anúncio do tema da semana que vem. Os temas são escolhidos numa parceria com a galera da Associação Dungeon Belém. Eu mando uma relação de temas e dentro dessa relação eles escolhem qual é que vai ser a da vez. E a do sábado que vem, a escolhida foi usar inteligência artificial para criar aventuras de RPG? Sim ou não? Olha aí, mais um assunto polêmico para trazermos para a discussão. E até o momento só temos confirmado aqui de Belém o Jorge Filho, que é designer e que gosta de trabalhar com inteligência artificial. Já lancei um convite para um convidado externo, estou só aguardando a confirmação dele para poder anunciar o nome dessa pessoa. Mas até lá, deixo aqui como a confirmar. Agora, caminhando verdadeiramente para o fim do podcast, vou pedir para que o Oblitai e o Israel, seguindo uma tradição aqui do canal de despedida, façam o seguinte. Junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lili.